gente está aqui, então, para começar mais uma gravação dessa conversa tão gostosa com o nosso pod, o Elas à Frente de Mulheres para Mulheres. Já quero aproveitar para convidar você a seguir a gente no Instagram, @empreendedorismoelas, e também curtir e se inscrever no canal do YouTube e do Spotify, onde você pode acompanhar o programa completo. Não só o programa de hoje, que a gente vai receber essas mulheres incríveis, como também os que já estão lá e comentar, e curtir, publicar e nos marcar. A gente vai ficar muito feliz, porque é uma forma de você incentivar esse projeto. Eu quero começar agradecendo a todas as nossas patrocinadoras oficiais que vêm somar a esse projeto tão especial. Todas essas mulheres são mulheres que transbordam nos negócios e eu trago essa proposta da logo delas uma do lado da outra porque é essa mensagem que o projeto traz, que juntas somos mais. E todos nós somos mulheres fortes, né? Isso está na nossa essência. Mas quando estamos unidas por um mesmo ideal, nós somos imparáveis. Então, nós não somos só fortes, nós somos imparáveis. E são essas as nossas patrocinadoras, então. Hoje eu trago um presente especial para a nossa convidada, Elisandra. As meninas já estão com o blendzinho delas ali. E aí, Elisandra, eu estou te presenteando com esse perfume terapêutico. Antes de nós iniciar, porque antes da gente iniciar o nosso programa, a gente tem um cuidado com as empreendedoras que vêm aqui. Então, tu pode abrir e passar o teu perfume. Ele é feito com óleos essenciais personalizados. A gente teve uma conversinha antes, eu fiz personalizado pra ti. E tu vai usar que nem um perfume natural. As gurias, se quiserem passar também os seus blendzinhos, que as gurias, a Paty e a Raíssa já tem. Que delícia. O delas. Vamos passar. Usa como perfume também, né, gurias? Eu gosto de passar no choque cardíaco. E aí, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho através da aromaterapia personalizada, é só seguir nas redes sociais, @miche-dos-olhos. Gostou? Muito obrigada. Gostou do aroma? Amei. Que bom. Faça bom. Aproveita para usar, carregar consigo, usar no dia a dia, né? Isso, levar na bolsa, né? Para poder ter os benefícios terapêuticos dos óleos essenciais. E hoje a nossa conversa tá ainda mais especial, porque a gente tem uma novidade aqui na mesa, que eu tenho uma parceira nova como host, a Paty, né? Seja bem-vinda, Paty. Obrigada. A Paty Rodrigues, ela é influencer e ela vem hoje me ajudar a contribuir ainda mais e acrescentar esse trabalho aqui no podcast, porque a Andréia Loreto está de férias, né? Com a família, merecidamente na praia. Um beijo pra Andréia Loreto, aproveita as férias, vai ter que assistir e dizer que assistiu, né? Nós vamos cobrar isso dela. Vai me avaliar. Lá na praia, lá assistindo o podcast. E diante dessas mulheres que transbordam nos negócios, né? Quero receber também a nossa host convidada, a Raíssa. Ela teve no outro episódio, esse episódio anterior que tá rodando nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, a Raíssa, ela foi entrevistada e hoje ela vem como nossa host convidada. E eu quero, Raíssa, antes de nós duas recebermos a nossa convidada especial, falar para você que o seu pod teve muitos comentários no direct, as pessoas perguntando para mim mesmo, né? Não sei também, com certeza entraram em contato contigo. E uma das dúvidas que mais surgiu entre as mulheres que assistiram e que perguntaram foi como que se faz, né? Quando aquela mulher tem uma insegurança de fazer essa micropigmentação, né? De fazer uma pigmentação de sobrancelha, de boca, de olhos, como você trouxe no episódio que tá rodando aí, né? Sim. E se ela se sente insegura, porque querendo ou não, é uma tatuagem, né? Sim. E eu queria saber como que você procede. Boa noite, então, Miche. Boa noite, empreendedoras maravilhosas. Miche, é bem comum, assim, que as mulheres demorem um tempão para decidir fazer micropigmentação. Então, tem clientes que demoram 6 meses acompanhando a página para depois decidir fazer a micro. Então, eu trabalho sempre com bastante conversa. Um alinhamento de expectativas, desde o WhatsApp até quando a cliente chega no estúdio, né? Para que a gente possa entender qual que é a expectativa. Porque a beleza não é algo fixo. A beleza depende de como a pessoa se enxerga. Então, tem uma conversa, né, por trás desse procedimento. E a gente também faz uma avaliação digital. Então, quem quiser, né, a gente pode... É só entrar em contato pelo WhatsApp que a gente faz uma avaliação pelo iPad. Então, a gente desenha lá, né, direitinho, como que vai ficar o design, para ter uma ideia já do resultado final. E ela consegue já se ver. Já consegue se ver para reduzir esse medo, né, de fazer o procedimento. Que legal, bem legal, que é assim que vocês trabalham ali. E eu queria te convidar, então, para a gente receber hoje a nossa convidada especial, né, e fazer para Elisandra Girardon, ela é advogada, e fazer para ti, Elisandra, a pergunta: quem é Elisandra Girardon? Boa noite, Miche, boa noite, Raíssa, boa noite, Paty.
É um imenso prazer estar aqui com vocês, né? A gente estar nessa mesa, todas nós, nesse momento. E eu fico muito honrada de poder participar. Fiquei muito feliz aí com o convite da Michi, né? Então, quem é a Elisandra? Para quem me conhece, para quem não me conhece, eu me chamo Elisandra Girardon, né? Eu sou mãe, mulher, sou mãe da Cauane e mãe de 2 pets, a Kiara e o Billy. E, acima de tudo, eu sou uma mulher empreendedora. Uma mulher que eu sempre acreditei nos negócios. Então, eu tenho, né, essa questão na veia, né, a questão negocial, a questão do empreendedorismo. E isso é uma descoberta que eu tenho feito, né, internamente há algum tempo. E de um tempo para cá, então, eu tenho praticado muito isso. Então, eu me defino, né, como essa mulher que eu busco a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos, né, incansavelmente. Então, me defino aí com essas palavras. Uma mulher que transborda nos negócios, né? Por isso que faz parte do projeto. E eu que me sinto honrada e feliz de ter você junto nessa caminhada, né? Vivendo esse sonho junto, né? De juntas sermos mais mesmo. Isso que eu falo sempre aqui é transformar essa frase tão bonita em algo real. Mas de que forma? Através de ações. E ações como essa, que a gente possa se reunir e conhecer melhor a história uma da outra. E claro que nada melhor, né, gurias, de brindar esse encontro é a gente chamar o nosso apoiador, então, né, o Vinho do Padre. O Vinho do Padre hoje, ele traz pra gente uma proposta da parte dos espumantes. Ele tá com uma linha de espumantes, até então ele vinha sempre, acho que até a Elis conhecia ele até pela parte dos vinhos, né, Elis? Então ele vinha sempre com a parte dos vinhos e agora ele tá com essa linha de espumantes e ele, o primeiro programa que ele tá patrocinando com a parte de espumantes é o Empreendedorismo e Elas. Eu vou servir a minha taça e eu vou passar pra vocês se servirem, porque aqui a gente não tem cerimônia, tá? A gente é todo mundo de casa, então assim, ó, eu passo, vocês vão se servindo e aí depois a gente vai fazer um brinde, enquanto isso eu vou falar um pouquinho. Então esse espumante que o Vinho do Padre trouxe pra nós hoje é o Prosecco, produzido com uma única variedade de Prosecco, que são as variedades de uva, né? Essa variedade produz uma bebida de cor clara, quase cristalina, como a gente pode perceber, e tem um sabor frutado e leve. E o grande segredo que eu aprendi com o Marcos, que ele é Marcos e a Ângela, né? A Ângela ela é a esposa dele. O grande segredo que eu aprendi com o Marcos foi que quando a gente serve o espumante, ele não faz nenhum colarinho, é porque ele tá exatamente no grau certo a ser degustado. Incrível. Então, esse é uma das coisas que esses dias ele até trouxe em rede social, né, pra gente, que a gente tem isso. Então, eu quero convidar vocês pra gente brindar, né, e muito sucesso, saúde pra gente, né, e vamos degustar a bebida do nosso apoiador. E para conhecer mais o trabalho, né, do Vinho do Padre e tirar dúvidas, enfim, a gente convida para seguir @Vinho do Padre. Muito gostoso. Ai, que delícia. Ele é um prosecco bom, né? Muito. Não é doce, suave. Não é doce, ele é bem frutado mesmo, muito. leve, que nem ele falou pra mim que É refrescante pra verão. Muito refrescante. E não é por ser prosecco, não é pesado, né? É uma nota leve, bem como tá na descrição aqui. E aí, continuando a nossa conversa aqui, Elisandra, eu queria saber um pouquinho agora da tua trajetória, né? Tua trajetória como empreendedora, como que tu começou, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história pra gente. Tá bem. A minha história, eu costumo dizer que ela começou quando eu tinha 6 anos de idade. Eu nasci de uma família muito simples, muito humilde, e a minha família morava no interior do Jari, né? Então lá, né? Sim. Pensa numa longura, né? E quando eu tinha 6 anos de idade, eu costumava sentar numa porteira que tinha na beira da estrada, né? E eu ficava pensando assim, ó, existe um mundo além disso. Existe um mundo. E a minha mãe ela costumava dizer, né, que, porque tinha Argentina, porque isso e aquilo, eu pensava, bom, se a minha mãe fala que tem um lugar chamado Argentina, então um dia eu ainda vou chegar lá, eu vou conhecer lá. E eu tinha certeza desde aquela idade que eu tinha um mundo para descobrir. E com 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Eu vendia, eu trabalhava de empregada doméstica para ajudar minha mãe.
a cuidar dos meus irmãos e eu comecei a vender. Então, eu vendia lingerie, eu vendia joias e tudo que aparecia eu vendia. Então, a minha mãe me chamava de cigana, né? Eu era uma cigana porque eu estava sempre vendendo. Então, eu sempre gostei muito disso, né? Eu sempre gostei muito dessa questão da venda, sempre tive isso muito forte. Com 18 anos, eu engravidei e aí, com 19, eu ganhei minha filha. Eu morava aqui em Santa Maria na época e eu trabalhava numa loja onde eu vendia calçado e roupa. E eu era apaixonada, né? Apaixonada por aquela venda. E eu voltei a morar com os meus pais naquela época, porque foi um momento difícil, então eu acabei criando a minha filha sozinha. E eu voltei a morar com os meus pais. Quando minha filha tinha 1 ano, eu comecei a trabalhar numa instituição financeira cooperativa. Então, com 20 anos, eu entrei nessa instituição financeira. Com 22 anos, eu assumi uma agência. Eu era praticamente uma criança, né? Imagina. Então, desde então, eu tive aquela questão da gestão, a questão do empreendedorismo, mesmo, né, não sabendo muito bem o que fazer, né? Eu costumo dizer que a maior parte da minha vida eu sempre soube o que não fazer. E o que fazer eu ia descobrindo, né? Ia fazendo. Ia fazendo. Eu trabalhei durante 24 anos nessa instituição financeira, então eu mudei de lugares, eu mudei de cargos durante várias vezes, né? E eu trabalhei 18 anos com gestão de pessoas, desses 24 anos, 15 anos como gerente de agência. Então, eu aprendi muito nessa trajetória, né? Mas o meu grande sonho, ele nasceu quando eu era adolescente. Minha mãe morava em frente à delegacia de polícia e eu ficava sentada na frente da casa imaginando, né, que um dia eu ia estar naquele lugar ali, né? Quando eu era adolescente, eu pensava que eu ia ser delegada, né? Depois eu pensei que eu seria juíza e quando eu entrei na faculdade eu tinha certeza que eu ia ser advogada. Legal. Que eu seria advogada. Então eu fui construindo isso, né? Eu me formei em 2014 no direito e eu continuei trabalhando na empresa que eu estava, né? Então eu fiquei por mais um tempo. Eu fiz a OAB, eu passei na OAB antes mesmo de terminar a faculdade, e isso para mim foi uma grande realização, porque naquele momento eu trabalhava numa área onde eu viajava muito, eu viajava de segunda a sexta, eu tinha minha filha, eu tinha minha casa, então eu tinha uma série de atividades, eu fazia faculdade de segunda a sábado, e eu fiz a prova da OAB, estudei 15 dias e passei. Para mim foi uma alegria, né? Imagina. Tanto que na correção, assim, me marca, né? Eu corrigi a prova e passei, faltou 3 questões. E a minha filha, deixa eu corrigir pra ti. Olha aqui, tu corrigiu a prova errada. E eu tinha passado, né? Que legal. Que emoção. Então, E pra mim, melhor foi ainda muito, que assim, junto com a filha, né? junto com a filha, Imagina, muito exatamente. legal. Então, para mim, foi uma conquista muito grande, porque na época, assim, eu tinha colegas, eu entrei na faculdade do Direito com 31 anos, né? Então, eu tinha colegas que não trabalhavam, que só faziam faculdade e ainda levaram anos, né, para poder passar na prova, porque ela realmente é uma prova desafiadora, difícil, né? Então, para mim, assim, foi uma grande conquista, né? E em 2020, com o advento da pandemia, né, eu acho que muitas pessoas repensaram as suas vidas e eu fui uma delas. Sim. E ali eu decidi, eu já vinha atuando na advocacia extrajudicial, né? E ali eu decidi que eu faria minha transição, que eu estaria encerrando aquele ciclo em instituição financeira e eu coloquei um prazo para esse encerramento. Então, eu coloquei um prazo que no máximo 2 anos eu estaria fora. Sim. E aí eu me preparei financeiramente, né, para que eu pudesse fazer uma transição tranquila e que eu pudesse então colocar a minha energia, o meu foco, né, na minha atividade e no meu trabalho. Né? Então, a partir dali, eu comecei a desenvolver a questão da advocacia. Então, são praticamente 4 anos aí que eu atuo na advocacia. Né? Eu escolhi a advocacia civil e alguns pontos da advocacia, eu costumo dizer que foi a vida e os clientes que me escolheram, né? Então, nessa instituição financeira, eu sou muito grata a todo o tempo que eu estive lá, porque eu conheci muitas pessoas. Eu construí uma relação de muita confiança com essas pessoas e eu costumo dizer que 80% dos meus clientes hoje são pessoas que eu conheci nessa instituição financeira e são pessoas que acreditam no meu trabalho. Sim, que já te conheciam, Que que já me conheceram de conheciam, lá. né? E os outros 20%, uns 10% são indicados por essas pessoas, Sim, né? que é a melhor propaganda, né? Exatamente. Então, eu tenho essa trajetória, eu tenho esse olhar, né? A advocacia, para mim, eu comecei a me especializar, daí eu já vinha me especializando antes, né? Então, eu me especializei em inventário, dentro do direito civil, contratos,
planejamento sucessório Sim, e regularização de imóveis, no direito imobiliário aí Sim. como um todo, né? sim. E isso é muito gratificante para mim, porque dentro disso eu também muitas vezes atuo, por exemplo, com planejamento matrimonial, Sim. eu atuo com planejamento previdenciário, porque tudo está envolvido dentro daquilo ali, né? Então, eu estou lidando com vidas. Sim. E eu sempre costumei falar para as equipes que eu trabalhava, né, que a gente precisa sempre entender qual é a necessidade do nosso cliente. verdade. Nós precisamos trabalhar focado nisso, né? Quanto a problema, né? A palavra problema, né? Existem pessoas que criam e existem problemas que pessoas que resolvem problemas, né? Então, qual pessoa eu quero ser? Então, dentro da minha atividade, eu entendo que eu preciso e eu gosto muito disso, é ser uma pessoa que resolve problemas, né? Então, que eu possa entregar o melhor de mim para o meu cliente, para que ele fique satisfeito, né? E consiga atingir aí também o objetivo dele, né? E o quanto é importante isso, e eu acredito muito isso, e quem convive mais comigo, assim, consegue ver, que é esse negócio de a gente mentalizar o que a gente quer, né? Você lá, menina, sentada na frente da sua casa, olhava para aquela delegacia e tava, na verdade, jogando pro universo. Eu acredito muito isso, que a gente joga, né? Que a gente que faz o nosso destino, que a gente que chama as coisas pra gente. Claro que não adianta também mentalizar e não correr atrás e não ir atrás, né? Mas além disso, tu ter esse pensamento do que tu queria e desejar isso e jogar isso, né? De ir além, de conhecer os outros sair daquele local, conhecer esses países que a tua mãe falava, de querer ser uma delegada, influenciada pela delegacia, né? Então tudo isso é a energia do prosperar, do atrair, que eu acredito muito nisso, assim. É isso que impulsiona a gente também, né? Eu acredito que todos nós temos um projeto de vida, né? Nós nascemos com um projeto de vida. E o que nós temos que fazer aqui? É descobrir qual é o nosso projeto. Né? E a gente fazer aquilo que faz bem pra gente, aquilo que nos proporciona bem-estar, aquilo que nos proporciona alegria, aquilo que a gente tem um brilho no olho, né? Porque às vezes a gente vê pessoas que estão ali lutando, mas não tem brilho no olho. E aí, ou perdendo a sua essência, que foi muito o que a Raíssa trouxe no programa dela, né? foi isso que quiser comentar um pouquinho, Qual né? o propósito, né, da nossa vida? Quais os propósitos, né? Aquilo que faz brilhar o olho. Então, são questões que a gente tem que se fazer, né? Se eu tô feliz realmente com aquilo que eu tô fazendo, né? Que aí, inclusive, ela trouxe, né, quando ela atuava como engenheira elétrica, ela ama engenharia elétrica, mas ela estava num ambiente que ela tinha que deixar de ser quem ela era. Exatamente. Né? Era um ambiente masculinizado, né? E aí foi por isso que ela fez essa transição hoje, mesmo amando a engenharia, é doutorando em engenharia. Então, quanto isso é importante a gente fazer pela nossa essência, pelo nosso amor, porque uma das perguntas que eu mais recebo, que mais as mulheres me fazem hoje em dia é: Michi, como tu dá conta de tudo? Eu não vejo como tudo. Eu não vejo assim. Eu não vejo a minha vida assim. Porque pra mim é tão gratificante tudo que as pessoas falam. Pra mim é tão gratificante fazer o meu dia a dia, as coisas que eu faço, que é o brilho no olho que você falou, aquilo, né? que é leve. Não é um tudo, é Só leve. fala, ame o seu trabalho e você não precisar trabalhar nenhum dia, né? Com certeza, então é assim que a minha rotina se constrói, que eu construo a minha rotina. Às vezes as pessoas me falam, eu fico, param pra pensar o que eu vou responder. E não é raro, né? Assistindo os pods desde o início e entrando em contato com essas grandes empreendedoras, a gente vê muita transição, né? A gente vê muitos exemplos de mulheres que tinham uma carreira ganhando altos salários, mas que trocaram por brilho no olho. Exatamente. E aí tem uma outra coisa, né? Por exemplo, eu amava o que eu fazia. Eu adoro a questão da gestão. Eu sou da gestão, eu sou do negócio, eu gosto de prospectar, eu gosto de estar na rua, eu gosto de estar em contato com o cliente. Mas nem sempre aquilo ali vai ser, não vai ser para toda a vida. Sempre, né? Não é para sempre. Tu tem um ciclo, Ciclos, né? E vai ter momentos que tu vai identificar isso, porque assim, ó, mas tá faltando algo. Mesmo que... E aí entra a dificuldade para tu decidir. Porque, por exemplo, tu decidir sair de um lugar, tu decidir não estar mais naquele lugar quando tu não gosta e tu tá insatisfeito, é mais fácil. Agora, quando tu gosta, agora, quando tu gosta do que tu faz e tu tomar essa decisão, é mais difícil, né? E muitas vezes tu precisa de um empurrão. E aí tu começa a avaliar aquilo ali. Mas isso aqui eu poderia fazer diferente. Porque quando tu tá numa organização, quando tu tá num mundo corporativo, tu tem que fazer isso, né? Tem coisas que tu tem que te submeter que não é a tua essência, não são os teus valores, não são os teus princípios. É o princípio da empresa, né? Exatamente. Tu está ali, tu tem que estar. Tu vai te sujeitar à empresa não vai mudar por ti. É tu que tem que estar adequado àquela situação da empresa, né?
E às vezes aquilo ali não cabe mais no teu mundo. O teu mundo já é outra coisa. E também tem a coisa da missão cumprida também, Missão né? cumprida, exatamente. A coceirinha do querer Isso mais, ela te pega Onde ali, mais né? eu posso contribuir? Onde mais eu posso transbordar com as minhas habilidades, É né? verdade. Com aquilo que eu tenho dentro de mim. Que mais eu posso contribuir? Com quem mais? E isso é bem importante, Paty, porque eu sentia isso. Eu tenho algo a mais para oferecer, mas talvez esse mundo que eu esteja já esgotou. chegou no teu limite ali, Já né? esgotou o que eu tinha que fazer aqui. Isso aí. E Então eu eu posso se- buscar outro mundo, né? Eu posso Extrair buscar, o máximo do teu limite, né? Tu precisava dar um passo além pra crescer mais. precisava me desafiar Exato. mais, E né? deve ter sido gostoso para você no início ter ajudado tantas pessoas, né, na parte do direito, da advocacia, que deve ter sido gratificante, né? Olha o que eu fiz nessa nova etapa, quantas pessoas se beneficiaram e o prazer de você ajudar também, né? E o outro ponto, né, é que a gente, mulher, após os 40 anos, né? Então, fazer uma transição onde eu estava numa organização, onde eu tinha o meu salário rigorosamente pago em dia, eu ganhava muito bem, obrigado, Uma né? outra mudança E aí importante. tu sai para uma vida autônoma, né? Empreender é isto, né? E aí o maior medo, nossa, o que vai acontecer? Como é que vai ser? Será que eu vou ganhar? Será que eu vou me sustentar? Como é que vai ser? E para minha surpresa, no meu primeiro ano de advocacia, eu já consegui, então, auferir lá, né, financeiramente o que eu já tinha naquela instituição. Sim. Então, para mim, assim, foi muito bom, Foi uma gratificante, uma recompensa e assim, uma resposta. Sim. Tu estás no No caminho caminho certo. Sim, que Né? legal. Então, acho que esse é um ponto bem importante, né? Que às vezes a gente tem muito medo. Sim. A gente deixa o medo nos dominar e nós precisamos trabalhar isso, né? Para buscar aquilo que vai ser muito maior do que a gente imagina, né? É Com isso. certeza. E a nossa conversa está muito boa, mas eu quero pedir para a Paty, então, hoje ela está incumbida de trazer a gastronomia, né? A Andrea passou todos os detalhes para ela e eu tô só curiosa para saber o que elas vão trazer hoje. E aí, então, eu queria que tu falasse um pouquinho do que a gente vai receber da gastronomia de hoje, Paty. Então, hoje seremos agraciados com a presença da Tchê Rio Delícias, que é uma empresa cujo proprietário é o Francisco. E hoje a Elis veio representando o marido, né? E trazendo essa maravilha da culinária, juntando aí a alegria, né, do hambúrguer, né, carioca, com as delícias, né, a cuca, né, a alma e o calor humano que a culinária gaúcha traz, né, Elis? Seja bem-vinda. Obrigada. Elis, fala um pouquinho para nós o que tu trouxe para nós aí, então, dos lanches. Olá, boa tarde. A gente agradece porque a Tchê Rio foi convidada, né, para estar aqui junto com essas mulheres incríveis, maravilhosas. E eu vim então, né, como esposa, né, mas também como, digamos assim, admiradora desse trabalho, né, porque quando o homem está empreendendo, a gente sabe a importância do apoio da esposa, né, da família. Então a Tchê Rio é algo que uniu toda a família, né, é um sonho de todos. E hoje a gente trouxe então 3 dos nossos hambúrgueres que são chamados lá no Rio carinhosamente de podrões cariocas. lá em Minas também. A gente chama de podrão. O podrão. E o podrão, ele tem a ideia, assim, de um lanche generoso, bem recheado, né? Grande, alto, mas ao mesmo tempo, assim, saboroso, né? As pessoas dizem, como é que eu vou comer? Será que eu vou comer tudo? Mas como é que eu consegui comer tudo? Tá muito gostoso, né? Então, ali um prato para mim pegar um pra mim quando tu fala. é pra comer vai fazendo poder mostrar, bocão, sim. não boquinha. Então esse é o podrão, então. É o famoso podrão. famoso, então. Famoso podrão. Não, realmente não. Eu Ai, vou ter que gente, cortar, que né? coisa porque eu não mais consigo. assim. É que é pra comer em casa quando não tá com make, né? Sim, aqui nós vamos cortar para que todas Claro, possam, né, vamos cortar. experimentar. Enquanto ela explica, tu Faço corta. as honras, A Paty sim. vai Eu cortar vou pra só nós, que mostrar geralmente antes, isso, mostra, claro, mostra, mostra. Fala de pra arte. gente aqui, Que ó. a gente tem aqui 3 tipos, 3 né? A gente sabores. faz uma homenagem ao Rio de Janeiro com os nomes. Sim. Quando nós fomos para o Rio, nós ficamos 7 anos lá, Tchê Rio nasceu no Rio de Janeiro. Lá nós levamos os nomes gauchescos. Quando, agora, retornando para Veio cá, o Rio pra cá. a gente traz um pedacinho do Rio de Janeiro para cá e todo, assim, o carinho, o acolhimento que nós recebemos lá. Nossos filhos são cariúchos. Nossa filha se casou com um carioca. Nossos filhos viveram mais tempo da vida deles, os gêmeos de 10 anos lá. Então, a gente faz aqui uma homenagem ao Rio de Janeiro. Que maravilha. E esse lanche, então, a gente diz que ele une o melhor dos 2 rios, nossos queridos rios.
Então aqui a gente trouxe o Fla-Flu. O Fla-Flu, ele tem o hambúrguer, ele tem o ovo, ele tem o presunto, ele tem a batata palha, que é clássico lá, né? E ele tem, junto do hambúrguer, que é um hambúrguer tradicional, blend feito por nós, sem condimentos, né? O mais natural possível, porque a gente quer alcançar todos os públicos, né? Inclusive crianças, né? Que saboreiam e amam nossos lanches. Então a gente cuida muito com os ingredientes, né? E tem o mignon, né? Aí além do mignon ele vai a calabresa, o bacon, o cheddar e o catupiry. Então é um hambúrguer generoso. Esse é o Fla-Flu. Aí nós trazemos aqui junto, né? O Zé Carioca, o famoso Zé Carioca que tá lá, né? Que é o Zé Carioca. Zé Carioca. Zé Carioca, que é um lanche assim muito pedido, Zé Carioca, então ele representa muito o Rio de Janeiro e ele vai ter, né, além do hambúrguer, o cheddar, o catupiry, ele vai ter a calabresa, né, a batata palha, o ovo também. Olha, a câmera não tem cheiro, mas o milho, cheiro. sabe? Então ele tem toda uma proposta. E esse menorzinho aqui, na verdade, ele tem um irmão, ele é o Copacabana, mas ele tem um irmão Maracanã. Maracanã é o dobro do Copacabana. Nossa! Exato. Então, É o nome, né? com legítimo. certeza. Então, Maracanã, sim, o Copacabana e o Zé Carioca são os lanches mais vendidos, assim, o pessoal tem muito carinho já, ó, eu quero um Zé, né? Aí eu quero um Maracanã com batata palha, então é o Maracazé. Adorei os nomes, gente. Então, e esse, então, ele vai o hambúrguer, né, o cheddar, ele vai o bacon, ele vai a cebola caramelizada, Ai, né? Nós temos outros lanches com costela que são chamados gentileza. Aí tem o gentileza da casa, o gentileza, eles também são lanches que têm umas propostas, assim, diferenciadas e vai com a costela desfiada junto com o hambúrguer. Já é uma influência daqui gaúcha, a costela, ou já fazia lá? A Já fazia costela lá. a gente levou pra lá, porque a gente Olha. levou pra lá o X inicialmente. Sim. E né? como é que eram os nomes lá? Era X Lá, daí? lá se chamava X gaúcho, né? Levando. E aí eles lá tinham era, nomes, como era era. no Rio, era X gaúcho. Ele era realmente o fandango, ele era o masbá, ele era o nome sabe, das os coisas nomes do aqui. Sul. E aí a gente explicava o que é um fandango, né? O que é masbá? E capaz, o que é isso? Ah, As que nossas legal. palavras, Que legal. barbaridades. Ai, né? que ótimo. Entendeu? adorei. Então, por isso a gente diz que são lanches Sim. maneiros, Maneiros. carioca, Sim, barbaridade, maneiro. barbaridade. Não, e eu achei bem legal, porque, ó, traz a mistura da alegria do Rio de Janeiro com o calor humano da cultura gaúcha. Eu adorei Isso, essa essa é a mistura, ideia, né? né? E aí, vocês estão localizados aonde hoje? Atualmente a gente está no Espaço Cadós, Que o Cadós no- Boulevard Gastronômico, Sim. ali na Elvio Basso. Sim, Estamos que legal. ali. E como é o horário de atendimento de vocês? De terça a quinta a gente faz delivery, mas pretendemos ampliar o delivery também porque tem pedidos, né? Sim. Mas no Cadós é de terça a domingo, das 5 da tarde até a meia-noite. Aí vocês atendem. E Todos eu os achei dias. coisa mais linda o desenho e a arte que fizeram na frente lá do pintando o Rio de Janeiro, sim. o Cristo Redentor. Nosso Né, container é no uma container, arte, o né? container ele fez, ele mostrou no... Entrem no Instagram do Robert Rio Delícias e vocês vão ver que ele mostra o antes e o depois, ele fazendo a Isso. pintura, que ela pinta quadros, só pra te falar. Olha! Ele fez a pintura, como é que é o nome do artista mesmo? É o Léo Brum. O Léo Brum, e ele pintou o Rio de Janeiro, ele fez Pintou. bem colorido, Foi uma né? arte juntando o Rio de Janeiro com o Rio Grande do Eu vi, Sul. ficou lindo. E aí eu tá vi lá o gaúcho. Cristo de braços abertos recebendo nossos Eu achei clientes. super bonito. Mas então a gente vai degustar, vamos cortar. A Paty vai fazer a honra do corte aí pra gente, os pedacinhos. Tu quer trazer mais algum outro serviço que vocês fazem? Porque eu vi que vocês têm outros. Sim, a gente levou pra lá as cucas alemãs. Eu vi, eu quase que eu falei na Cuca, mas eu pensei, será que foi? Mas eu puxei, né? Mas foi, eu vi que eu vi no Instagram. Nós somos uma cucaria também, né? A gente desenvolveu a cuca em Santa Cruz do Sul, construímos Onde a é cuca o melhor na lugar capital da cuca, lá que a gente meu foi Deus. aprender, né? A gente queria Deus, representar próxima muito vez bem você o vai ter Rio que Grande do vir pra Sul. trazer a Cuca. Então a gente levou a capital do X, que é Santa Maria, né? E a capital das cucas, que é Santa Cruz do Sul, através dos nossos lanches. E a gente, o X continua, né? Nós Claro. temos também, né, a Além do tradição hambúrguer, gaúcha. vocês têm o X. Isso. E tem as cucas E também. tem as cucas também. E a gente cuca também, assim, eu chego lá e encomendo antes ou tem pra vender? nós vamos passar até elas diariamente, a partir do próximo mês. Meu Deus. Atendendo a pedidos também, que era antes só sob encomenda, mas as pessoas estão chegando e querem levar a cuca para casa, né? Então é a cuca tradicional alemã, muito deliciosa. E a gente também tá com o macarrão na chapa,
Macarrão na chapa é tradição também lá no Rio de Janeiro, né? Você vai ver nos food trucks, nas ruas, coisa que nós não temos aqui ainda. E a gente traz a massa artesanal da Engenho da Pasta, do Norberto da Casa, né? Ali o Engenho da Pasta, né? E os grelhados, então, nossos, fazendo aquela combinação deliciosa da massa com grelhado. E a gente tem também o apoio da chefe Andréia, né? Sim. Que nos assessora, né? Nos dá consultoria, né? consultoria, assim, um trabalho muito bonito que ela faz de apoio pra gente. E agora nos honrou, né, com esse convite. A gente fica muito feliz. A gente fica muito feliz que vocês aceitaram de vir. Com certeza já é sucesso só de gente entrar ali nos stories e no feed de vocês já vão comer tudo. Que bom. E comprar pra dar uma fome. E eu fiquei bem feliz que tu ia vir hoje, que nem comi nada de tarde. Olha aí, olha. Isso. Agora a gente vai experimentar. E aí a Paty, acho que quer falar mais alguma coisa, Paty? Bom, gente, depois desse cheirinho que, né, invadiu aqui o estúdio, né? E a cara tá muito boa e o sabor eu já sei que vai estar delicioso. Já sigam a Tia Rio na rede social, no Instagram e visitem eles, né? Como todas nós vamos fazer aqui lá no Espaço Cadós. Isso. Tia Rio em cada delícia um abraço, viu? Então, sejam abraçadas. Ótimo, que maravilha. Então vamos provar? Vamos provar. Então, vamos lá. Vamos provar enquanto ela... Vamos comer a nossa... Esse aqui é o Zé Carioca. Esse aqui que tu colocou? Isso. Então vamos provar aqui. E enquanto isso a gente vai provando e a gente dá continuidade ao nossa conversa, que a gente agradece novamente, né? A Elis, o Francisco com o Tia Rio Delícias, e a gente convida todos a seguir eles no Instagram. E aí, Elisana, a gente queria falar um pouquinho como que você falou, né, que fez especializações, a trajetória, né, no fim dessa trajetória, e eu queria saber hoje o teu espaço, onde que tu atende teu escritório, né, de advocacia, se tu atende sozinha ou não, qual horário, né? E o que vocês atendem ali? Qual é o foco principal, assim, né, do trabalho de vocês? Sim. Só vou complementar a questão da formação, né, Michi? Eu comentei a formação do direito, né? Mas eu também tenho uma formação em administração e eu quase terminei a faculdade da Contábeis. Eu falo que é quase porque não era meu sonho, não estava nos meus objetivos, mas eu fui convidada, enfim, a fazer essa faculdade e eu cursei até o 8º semestre. Eu fiz 5 especializações aí voltadas para questão de gestão de pessoas, planejamento sucessório, né, inventário, que comentei, e também governança corporativa, né. Atualmente, então, eu estou trabalhando na área civil, né, como eu falei, e eu tenho 3 espaços, né. Eu tenho um escritório na rua Alameda, Buenos Aires, 372, na sala 401, que é ali na Rua do Fórum, né? Ao lado ali do Café Kier, né? Café Kier. Neste espaço eu divido, né, sala ali com 2 colegas, que é a Luciane Trindade e a Cíntia Cruz. Então a gente também trabalha, as colegas têm as suas áreas de atuação, né? E eu tenho um outro espaço, um outro escritório no bairro Tancredo Neves, que eu tenho em parceria lá com o colega Rômulo Vargas. Então, a gente tem um espaço lá na Avenida Paulo Lauda, praticamente em frente ao portão da escola. E também eu identifiquei uma oportunidade, né, de empreender no bairro Nova Santa Marta. Então, eu descobri que esse bairro tem 32 anos, tem 33 mil habitantes naquela região e nunca teve um escritório de advocacia. Então, eu abri lá um escritório de advocacia. Quem está atuando juntamente comigo lá é a colega Luciane. A gente está trabalhando também nas áreas, eu atuo na área civil e ela atua na área trabalhista e área previdenciária. E a gente tem, então, esse olhar aí de estar contribuindo na comunidade. E eu costumo dizer que foi um chamado no meu coração, porque cada vez que eu ia fazer um atendimento lá no bairro T. Neves, eu passava por ali e eu sentia vontade de entrar ali para olhar. Porque eu já fiz um trabalho através da outra instituição, da instituição que eu trabalhava, eu fiz um trabalho numa escola lá. E eu comecei a ter esse chamado, e tudo fluiu, e aconteceu, e o escritório está funcionando, e a gente está muito bem, assim, a comunidade super aceitou, a comunidade nos acolheu de braços abertos, porque a gente está empreendendo lá.
algo que nunca teve um escritório lá, né? Grande, Então, isso não é é muito um importante. lugar pequeno, não é um bairro pequeno, Não é uma um região bairro pequena. E pequeno, como que não exatamente. tinha, né? Não tinha. Demanda, com certeza. Com certeza, tinha. porque a gente atende todos os dias, né? Que Então, legal. demanda da região tem, né? E aí, até inclusive, tu tinha me comentado que o representante lá da comunidade até foi te dar as boas-vindas. Sim, E aí fazer esse link para começar a te trazer para as reuniões ali, né, da Isso, comunidade. Quanto isso isso é aí. importante também, né? Importantíssimo, né? É. E eles ficaram muito, o pessoal dali da região também, né, que a gente conversa, o pessoal ficou muito feliz, assim, da gente poder estar empreendendo lá, né? E é uma comunidade bem, Mérito bem seu, um bacana. olhar atento que fora da curva, né? Identificar Aí às vezes bem pessoas falam, não tem oportunidade, né? Não vê ali a luz no fim do túnel, mas, é também que, na talvez verdade, não procurou, e né? também um lugar. ela se permitiu ver, né? Porque ela tinha esse chamado, sentia isso no coração, mas como ela disse, não entrava, não ia, porque ela já tinha feito um trabalho ali. E ela se permitir, né? Muitas vezes isso acontece na vida da gente. Não ignorou aquela Não ignorou aquele sinal. A intuição, na verdade. né? Nada mais é do que a intuição, né? É, O quanto é sim. importante a gente fala muito sobre isso, né, Vade? Muito, eu A gente acredito fala muito. muito sobre isso, a gente ouvir a nossa intuição, quanto é importante, né? Tanto para algo que é bom, que vai nos abrir portas, como algo que não serve pra gente, né? Que a gente Isso. não vai ser tão legal. E isso é bem importante, né? A gente escutar e ir atrás, né? Que nem a É. Paty falou, né? Não é só, eu tô com aquela vozinha aqui, pronto, passou. Não, é tu escutar e tu ir atrás daquilo ali, né? Tu buscar, Sim. identificar, buscar olhar e tudo fluiu, né? Então, realmente era um chamado que era pra estar lá mesmo. Engraçado, né, que quando é pra ser, realmente aquele ditado é pra ser, né? As coisas realmente fluem para que isso ocorra, né? É incrível. É bem legal. E tu falou um pouquinho aí, né, do planejamento sucessório. Eu queria que tu explicasse o que é esse planejamento sucessório de uma forma fácil, né, uma forma Sim. resumida e fácil, porque quando a gente fala planejamento sucessório, é muito ampla, assim, a Muito palavra, né? E aí eu queria que tu explicasse um pouquinho pra nós, que é uma das tuas especialidades, né? É, a questão do planejamento. Então, falando bem na nossa Língua, né? língua, né? No dia a dia. Já vem justamente dessa palavra, planejar, né? Como que eu planejo? A gente não costuma parar para pensar. Então, o que que acontece? Como que eu estou planejando, por exemplo, uma união estável? Quantas pessoas têm essa preocupação de estar planejando, de estar documentando essa relação? Eu estou morando junto há 10 anos. Não sou casada e não tenho nenhum documento. Tá, mas a tua relação de fato já existe. Por que não documentar e facilitar a vida de todo mundo? Eu estou planejando. Planejamento previdenciário. Muitas pessoas, quando chegam na época de se aposentar, é indeferido pelo INSS, falta isso, falta aquilo, porque falta de conhecimento, não fez um planejamento adequado, não juntou a documentação necessária para quando chegasse naquele momento, né? E o planejamento sucessório. Como que é feita a sucessão? Sucessão o quê? Patrimonial? Como que eu estou pensando nisso? Como é que eu estou criando os meus filhos? Eu estou criando os meus filhos para serem herdeiros ou para serem sucessores? Eles estão aptos a tocar o meu negócio à frente? Ou como vai ser quando isso acontecer? E aí, dentro do planejamento sucessório, existem vários instrumentos, né? Hoje se fala muito em holding, mas holding é apenas um instrumento que eu posso analisar e que nem sempre ela é adequada a todas as pessoas, né? E eu preciso analisar o meu cliente. Ele tem condições de ter um planejamento sucessório de que forma? Aí o planejamento sucessório pode ser um seguro de vida, pode ser uma previdência privada, pode ser uma doação, pode ser uma conta em conjunto, pode ser uma alteração de um regime de bens, de um casamento. Então, existem vários instrumentos. Como que eu vou definir qual o instrumento que mais se adequa ao meu cliente? Entendendo a necessidade dele, compreendendo ele, escutando ele. Por que não o próprio inventário ser um planejamento sucessório? É verdade. Por que não? E quanto isso depois, quando as pessoas não pensam no inventário, o quanto isso gera um transtorno tão grande depois, né? Que a pessoa não pensou em vida, porque a gente tem uma grande mania de a gente não pensar na única certeza que a gente tem nessa vida, que a gente vai morrer. Aí as pessoas não gostam de falar, não gostam de decidir nada, né? Mas o quanto como isso é a única certeza que a gente tem. Todos, né, nasce, né, vive, e a gente tem o nosso dia que a gente não vai mais estar aqui. Então, se essa é a única certeza que a gente tem, por que não falar sobre esse assunto em todos os sentidos? Fazendo um planejamento sucessório, né, nessa parte, ou até preparando como vai ser o meu velório, a minha partida, né,
Tudo isso. E as pessoas não gostam, eu vejo muito isso porque eu trabalho no hospital. E as pessoas não gostam. E aí chega naquele momento ali, ninguém tá preparado, ninguém sabe nada, fica Ninguém todo mundo tem psicológico perdido. para lidar com a ninguém- burocracia. Ninguém tem Exatamente. psicológico. Porque se a pessoa em vida já consegue deixar tudo planejado, olha o quanto ela vai permitir para aqueles familiares viver aquele momento da perda de uma forma mais leve. Porque além de tu ter que viver o momento O da luto. perda, o luto, tu ainda tem que pensar em toda a parte burocrática que aquilo ali exige. Exatamente. Porque não é só uma questão. A gente pensa, é uma questão patrimonial. Não, bem antes da questão patrimonial, tem uma questão emocional. Sim. Né? Como que aquela família está reagindo naquele momento? E aí tu escuta assim, eu já escutei algumas pessoas, deixa eu ir, eles que se virem com o que vão receber. É assim mesmo, será? Será que eu tenho que deixar eles se virarem? Será que eu tenho que deixar eles passarem por um sofrimento Briga. desnecessário? Brigas. Meu Deus. Gerar uma briga. Porque eu digo assim, o que eu digo, se dão super bem. Aí morreu, faleceu pai, mãe, começa todo mundo brigar. O processo de E são inventário... longos, né? São São brigas longos, judiciais de de 10, 10. 20 anos. E hoje a gente consegue fazer muito inventário pela via extrajudicial, né? Uhum. Só que, claro, tem esse momento que se houver uma briga, não tem inventário extrajudicial, é judicial. Então, o inventário por si só, ele é um procedimento legal, né, para regularizar, enfim, a situação patrimonial daquela pessoa falecida. Porém, ela é muito complexa, porque existem várias etapas, existem prazos, existem multas, existem documentos necessários que muitas vezes, assim, o que eu faço com os meus clientes? Eu faço o seguinte, deixa tudo comigo. Me dá o que tu tem em casa e deixa que eu vou atrás. E eu resolvo. Porque tu tem que ir num tabelionato, tu tem que ir no registro civil, tu tem que ir no registro de imóveis. Muitas vezes as pessoas nem sabem por onde Nem começar. sabe começar, exatamente. Nunca entraram num cartório, às vezes, né? É, Não sabem nem exatamente, quem não sabe é. qual é o nome daquele documento que eles têm que pedir. Isso aí. E deixa comigo que eu faço tudo. Por quê? Porque tu precisa ter esse olhar, tu precisa facilitar a vida daquela pessoa, ela já passou por um trauma, né? E aí, às vezes, eu penso assim, no inventário, eu não estou tendo só uma perda patrimonial, porque existem impostos elevadíssimos, Sim. né? Inclusive, impostos que a partir de 2020 é prestarem praticamente 2, 3 vezes mais elevadas do que são hoje, né? Que já são alíquotas muito altas, né? Então, como que a gente trabalha com isso? É uma questão patrimonial, é uma questão emocional. Muitas vezes aquela família não tem dinheiro para fazer o inventário, não consegue regularizar aquilo ali e fica com aquele patrimônio parado. E Não consegue muitas vezes gerir. precisa, né? Precisava gerir, dividir, dar o encaminhamento e fica aquela energia parada porque não tem dinheiro para começar o inventário de tão alto que as Exatamente. taxas. Eu já andei pesquisando sobre isso e eu vi que sai muito mais em conta, e agora vamos falar em parte financeira, então sai muito mais em conta financeiramente eu em vida fazer o planejamento, né, sucessório e eu fazer a questão do inventário em vida do que depois que eu falecer e deixar para os meus filhos resolverem. Eu vou deixar uma bomba dessa para os meus filhos e cadê o meu amor por eles? Exatamente. Então, Né? a importância... Amar o familiar é fazer esse planejamento. Essa é a palavra, Michi. Essa é a palavra. Isso é o amor. Isso é o amor. É o amor pelos teus filhos, é o amor pelo teu cônjuge que fica muitas vezes sem nem saber por onde começar, né? Então, isso é uma demonstração de amor, né? Isso é um carinho. É um carinho. Tu deixar organizado, tu organizar aquela questão. Por exemplo, eu vou deixar meu patrimônio para minha filha ir lá e nem saber o que ela fazer? Não, então eu já tenho, né, já estou com a minha organização do meu planejamento sucessório. Sim. Então, e eu tenho uma única filha. Mas Sim. por que eu vou deixar para ela uma encrenca que é minha? Hoje é meu. Porque ela já vai ter que estar lidando ali com aquela perda. Vamos supor que quanto tempo ela vai... Porque cada pessoa vive um luto de uma forma. Né? Cada indivíduo vive um luto de uma forma. Tem pessoas que ficam, às vezes, 3, 4, 5 meses sem vivendo aquele luto e não conseguem decidir nada. Né? Eu convivo muito com o luto, né? Sim, No é hospital, direto, né? E com as perdas, enfim. O que eu vejo, assim, ó, até de colegas, assim, que perdem pais, enfim. Teve uma colega minha que perdeu o pai e ela ficou mais de 2 meses com um documento para encaminhar a questão do seguro. Porque ela não conseguia, ela disse pra mim um dia, esses dias ela me disse, Michi, eu vinha todos os dias pro plantão com esse documento na minha pasta, ele ia comigo e ele voltava comigo do mesmo jeito, porque só que eu não tinha coragem de pegar um documento, sentar e fazer o que tinha que ser feito pra encaminhar o seguro. Por quê? Porque aquilo ali me gerava o quê? Lembrança, dor, Ativa o gatilho da perda. Então, assim, claro que o pai dela
acabou indo decorrente de uma doença grave, crônica, e repentinamente porque um CA que foi bem rápido, assim, né? Ele não teve, de repente, em vida o tempo hábil para conseguir organizar isso. Mas o quanto isso que acontece, né? E aí, assim como uma pessoa, às vezes, um mês ela consegue lidar bem com o luto, outras não. E aí, se eu, como familiar, puder deixar tudo organizado já, planejado, e aí eu deixar tudo certinho e permitir que as pessoas que eu amo em vida vivam o luto do jeito deles, e que vai estar lá os bens liberados, vai estar tudo organizado e tudo com o planejamento feito através desse planejamento, né, sucessório. Exatamente. Quanto é E aí tu importante. falaste uma palavra, né, Michi? Tempo hábil. Qual é o tempo hábil? A gente É não quando tem sabe. 70 anos? Não. A partir do momento que eu tenho patrimônio, já é o tempo hábil. De eu começar a pensar e já começar a programar esse planejamento, né? Então, porque a gente nunca sabe, né? Aí tem outra coisa, né? A gente falou antes, muitas vezes os familiares não têm recurso financeiro para fazer essa regularização, abrir esse inventário, concluir esse inventário, fazer a distribuição, né, dessa propriedade, então, de acordo para cada herdeiro, né, com seu percentual, tudo. E aí precisa vender um bem. Ah, eu posso vender um bem imóvel? No inventário? Posso. Eu tenho que pedir, às vezes eu tenho que pedir uma autorização judicial, dependendo da situação, e em alguns casos já tem lá o provimento do CNJ que autoriza, né? Mas se eu tiver que vender um imóvel rapidamente, quanto eu vou perder, né, da valorização desse imóvel? Porque eu tenho que vender baixar o preço. rapidamente e as pessoas estão aí no mercado justamente para aproveitar essas oportunidades. Estão erradas? Não. É uma oportunidade que está acontecendo. Sim. Né? Não tinha Então, pensado nisso. Claro. Aí tu vai ter que vender por um preço abaixo do Abaixo mercado pra para vender rápido, né? exatamente. E aí tu vai ter uma desvalorização daquele bem, né? Que às vezes valeria muito mais do que se tu tivesse esse tempo hábil para fazer essa venda, né? Com certeza. Mas então, gurias, agora eu quero convidar vocês para o nosso quadro A Prova dos 9. A Prova dos 9 eu sempre trago, não sei se vocês já devem ter assistido, né? Eu trago um áudio de alguém falando de vocês. E aí eu vou começar o áudio pela nossa convidada, né? A Elisandra, eu vou começar mostrando o áudio de quem mandou um áudio para ela. Deixa eu só aumentar o volume do meu celular aqui, porque senão não vai sair. Bom, a Elisandra ela é uma referência como mulher, como mãe, como profissional. Ela é uma mulher muito guerreira, inspiradora. É uma profissional excelente que sempre correu atrás de todos os objetivos dela, buscando sempre dar o melhor em tudo que ela faz. E como advogada, ela é excelente também, colocando todo amor e dedicação nos trabalhos dela, né? Como mãe, ela é muito mais que uma guerreira. Ela sempre procurou entregar o melhor que ela pôde e que ela não pôde. Então, eu posso dizer que é a melhor mãe do mundo. E aí? Ai, me emocionou. Cadê o lenço? Filhota E olha que eu não hein? sou uma pessoa de emocionar muito facilmente, hein? Mas me emocionou. Fala um E pouquinho desse áudio. Quem mandou esse áudio? esse áudio foi enviado pela pessoa que talvez seja a pessoa que mais me apoiou e me incentivou e me impulsionou para chegar até aqui. Porque, como eu falei anteriormente, né? Eu engravidei muito nova, com 18 anos. Eu acabei postergando, né, alguns sonhos. Na época eu fazia cursinho para prestar o vestibular para direito, né? E ao mesmo tempo foi o apoio que eu precisava. Por quê? Porque muitas vezes eu não sabia de onde tirar forças e eu não sabia para onde eu ia, mas eu sabia que eu precisava ir. Quando eu ganhei ela, eu nunca me esqueci, eu tenho guardado, né? Eu ganhava R$210. E eu pensava assim, como que eu vou me sustentar e sustentar minha filha com esse salário? Humanamente impossível. E isso pra mim me marcou muito. Então, assim, inclusive, quando a gente foi agora no final do ano pra praia, que fazia desde 2018 que nós não tirávamos férias nós duas juntas, eu comentei com ela, né, que a primeira vez que ela mexeu na minha barriga foi na véspera de Natal, quando eu tava grávida.
E eu, as novelas que eu olhava, terminava a novela, eu já esquecia, né? E eu não esqueço daquela novela que tava passando naquela época, que era aquela Rei do Gado. Sim. E o cara, o Antônio Fagundes, ele tinha caído no mato, né? Do avião. Sim, avião. E naquela noite ele tava sozinho no meio do mato, comendo aquele bichinho do pau podre. Sim. E eu deitada no sofá, olhando TV, e eu pensei assim, bom, não é só eu que tô sozinha, né? O Antônio Fagundes também tá sozinho na floresta, né? E foi a primeira vez que ela mexeu na minha barriga. Foi como se fosse um peixinho, assim. Sim. Tipo assim, mãe, Não tá tu não tá sozinha, eu tô aqui contigo. Que Comunicando. amor. E ela sempre esteve comigo, porque todas as dificuldades que eu tinha, eu pensava, bom, a minha filha tem a mim. Sim. Então eu preciso fazer, eu preciso ir. Motivação. As noites que eu não dormi, ou as noites que eu dormia 2, 3 horas estudando e correndo atrás, sempre foi pensando em poder proporcionar uma vida melhor para nós duas. Né? Sim. Não só para ela, mas para nós duas. Então eu sempre busquei a minha realização profissional, a minha realização como mãe e também poder dar uma vida, proporcionar uma vida melhor para ela, né? Talvez não tenha proporcionado a vida que ela gostaria, mas foi o melhor de mim que eu pude. Não, mas eu acredito que E ela tu- sabe disso. Sabe, sim, porque eu olhei lá o Instagram dela, ó, eu fiz uma raiva, né? Olha o Instagram de todo mundo. Fui lá, olhei, ela super coloca as fotos Stalker. contigo, stalker, aí super coloca as fotos e fala de ti, isso é bem legal, ela trazia, ela é uma adolescente, ela tem, Não, ela tem 26 anos. não é mais adolescente, mas ela é muito nova, por Não, e como que a gente Ela é fala uma 26? mulher. Eu achei que você ia falar, tem Sim, 17. Cara, ela veio com 18 anos, ela vai ser adolescente. Mas ela verdade. também é muito jovem, né? Assim, Sim, eu ela- achei que ela tinha 16, 17 anos pela Olha, fisionomia ela vai dela. ficar bem mas- feliz. Então, ó, eu amo por isso que eu falei que ela era adolescente. E será que a gente tem áudio pra Raíssa? Vamos lá. A Raíssa é uma mulher incrível, inteligente, criativa, determinada, sonhadora. Ela corre atrás dos sonhos dela. Ela faz acontecer, sabe? Ela está sempre em busca de crescimento, conhecimento, de evolução. E o empreendedorismo do Rainha Studio, eu vejo assim que ela está quebrando objeções, sabe? Trazendo muito conhecimento técnico, muito valioso para nossa região, formando muitos profissionais. E eu vejo assim que ela trabalha também o brand, sabe? Que parece que ela transformou o Rainha Studio num verdadeiro reino encantado, trazendo aquela essência única da Raíssa, trazendo aquelas características pessoais dela, assim, como se fosse um reino encantado. Eu saí dela me sentindo a verdadeira rainha, me senti valorizada, especial e única. E eu vejo Rainha Studio só crescendo na nossa região. Que amor! Que maravilha. É minha aluna? Ai, linda, Lori, maravilhosa! Ela- Que amor! E ela fez 355 uma áudios. rainha! Ela fazia áudio e dizia, ai, mas é que eu não consigo chegar nos 45. Eu digo, não tem problema. Fala no teu coração e fala o tempo Ai, que precisa ser. maravilhosa, Querida, né? Olha, viu onde eu fui, ó. Né? E será que a gente tem áudio pra Paty? Ai, ó. A Paty é uma mulher incrível, forte, determinada, uma mãe leoa, uma profissional exemplar, né? Ela tem toda essa entrega, ela se entrega muito ao que ela faz. Ela é uma pessoa muito especial, muito dinâmica, muito querida. Minha amiga Dani, né? Eu ainda tô me recuperando porque ela foi embora. Ela foi embora morar em São José dos Campos. Eu me emocionei porque ela é minha rede de apoio aqui, né? Emocional e fisicamente falando. Então ela foi embora. Então aí eu escuto a vozinha dela. Emocionei. Obrigada. Não esperava por essa, Não, isso tem que dizer que só tá bacana. começando, né? Ah, é. Outras coisas, enfim. Mas então tá, gurias, que bom, né? A gente sempre traz, assim, essas pessoas pra falar um pouquinho de vocês, porque a gente convive diariamente com essas pessoas e nunca aquela pessoa parar pra falar de ti, ou a gente falar, né? Ah, quanto tempo você, de repente, não olha pra tua filha ou manda um áudio pra tua filha falando o quanto ela é importante pra ti. Porque a gente se torna de ficar naquela rotina e a correria do dia a dia e da vida, e a gente tá ali e a gente acha que só por a gente tá ali a gente já tá fazendo muito. Mas o quanto é importante, às vezes, a gente falar e a gente saber o que os outros
que aquela pessoa sente e vê a gente como ela vê a gente. E a transformação que a gente tá fazendo no mundo, né, viu? Ó, se ela sentiu uma rainha, uma Linda, princesa, maravilhosa. imagina. Eu adoro aquela tiarinha que elas colocam. Elas vão lá, Foi vão lá. ideia dela, Vou lá inclusive. pra- Foi ideia dela. Adoro. Podia ter uma tiarinha, né? Sim, podia ter, é verdade. E então, assim, agora eu queria falar um pouquinho pra vocês que eu trouxe um presente da Lizzy pra vocês. Então, vou dar um envelopinho, vocês abram o presente de vocês enquanto eu vou falar um pouquinho da Lizzy. A Lizzy eu adoro, né? Porque é Lizzy Luz Yoga, né? Então, a Lizzy Luz Yoga, ela tem um espaço localizado em Camobi, é tua vizinha, preparado com todo o carinho pela Lizzy para receber você com a melhor prática da yoga possível. A Lizzy ela é professora graduada de Educação Física, pós-graduada na área de movimento humano e saúde. Possui também 2 formações internacionais em yoga e mais de 20 anos na prática realizando e ensinando a prática de yoga. O ambiente dela, gurias, é maravilhoso, eu adoro lá. O ambiente é silencioso, tranquilo, rodeado por natureza e de fácil estacionamento, que isso é uma raridade hoje em Santa Importante. Maria. E ela deixa para vocês um convite, né, para experimentar, para Com experienciar o yoga. Então ela trouxe aqui, né, um presente para você, um voucher de uma aula de yoga e uma aula de flow. O que será que é isso, né? Vamos descobrir. Vamos Eu vou descobrir indo indo lá. Pra ir lá, então a gente tem que agendar. Muito pra ir obrigada. lá Eu sei que ela faz também um projeto bem legal, a Elisandra vai gostar, de dança circular, Ai, de que mulheres, da dança da reunião do útero, não sei o quê, sabe, do ciclo da lua. Ela faz também os projetos femininos bem legais. Então, para conhecer mais o trabalho dela, é só seguir o @LizzyLuz_yoga. E aí, a gente vai dar continuidade aqui. E quando eu conversei com a Elisandra, ela trouxe, né, a gente falou sobre uma pergunta de um assunto que tivesse relevância. E ela já até comentou agora aqui, né? E aí ela trouxe uma reportagem que saiu falando sobre a questão da transição de carreira. Né? Que muitas vezes, quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente ainda é imaturo, né? E a gente acaba escolhendo a trajetória profissional sem muito ter a ver com o nosso perfil. E isso acaba, ali de um certo tempo, acaba não nos trazendo o verdadeiro bem-estar, que a gente já falou aqui, satisfação com o trabalho, aquele brilho no olho, né? E aí a Elisandra trouxe hoje, né, falando o que é essa transição de carreira, mas eu queria saber um pouquinho de vocês. A gente já falou um pouco isso, mas brevemente, como que vocês veem esse buscar a transição de carreira numa idade mais avançada? Porque essa reportagem traz que geralmente isso acontece acima de 40 anos, né? Sim. Quando a pessoa já tá mais madura, já tá mais querendo buscar essa motivação. Então, eu queria saber, né, Elisandra, começar por ti, como que tu enxerga essa transição de carreira, que você já passou por isso depois, com uma idade mais, assim, mais avançada, 40 anos, enfim. Com a melhor idade, né? Melhor idade, né? É. Idade avançada. 40 mais o 40 quê? Mais mais, tudo. mais tudo. 40 é o novo 20, né? É verdade. Novo 20, isso É aí, verdade. beleza, isso aí, maravilha. Então, a transição de carreira, ela pode ser de vários fatores, de vários pontos, né, de vários pontos de vista. Como que eu analiso essa transição de carreira? Não é apenas eu mudar uma atividade, eu mudar de uma área. Eu posso também mudar dentro daquela empresa que eu estou. Eu posso desejar um outro cargo ali dentro, eu posso planejar, né, na frente, estar assumindo novas posições, cargos de gestões, enfim, outras oportunidades. Mas o que a gente mais, né, o mais comum é a gente estar mudando de carreira. Então, mudando de que forma? Eu estou mudando de atividade, estou mudando a minha área. Eu sou CLT, por exemplo, e passo a ser uma empreendedora. Como que eu trabalho sobre isso, né? Acho que primeiro de tudo, né, nunca é tarde para a gente fazer essa transição. Nunca. Por quê? Como a Michi falou, quando a gente chega aos 40 anos, a gente começa a olhar de uma forma diferente. A gente não tem mais pressa para as coisas e, ao mesmo tempo, a gente tem muita pressa. Por quê? Porque a gente tem muita coisa para viver, a gente tem muitas coisas para fazer e que não temos mais os 20 anos, né? Então, nós precisamos correr mais atrás daquele nosso sonho, atrás daquele nosso objetivo, né? Energia. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem muita energia, porque a gente começa a trabalhar e a gente começa a nos renovarmos. Renovar nossos sonhos, renovar os nossos objetivos. Eu costumo dizer que eu tenho sim sonhos, mas eles são no segundo plano, porque no primeiro plano para mim estão os meus objetivos.
Quando a gente tem objetivos, a gente corre atrás desses objetivos. A gente põe data, a gente estabelece planos, a gente estabelece metas, enfim, né? Então, tudo nesse sentido. O que nós precisamos fazer é, se estamos respirando, é tempo. Ainda é tempo de fazermos tudo o que nós quisermos, né? O nosso corpo, ele permite que a gente faça isso, a nossa mente e o nosso espírito, né? Então, como é que a gente trabalha nisso? Como é que a gente faz essa transição? O que nós precisamos pensar é, eu preciso me priorizar. Me priorizar de que forma? Eu preciso estar bem no meu trabalho. A minha carreira precisa ser satisfatória para o meu dia a dia. Eu preciso estar bem, eu preciso estar realizada. Se eu estou realizada, tudo flui. E para que eu possa fazer isso, é importante que eu tenha uma autoavaliação sobre isso. O que eu quero mudar? Eu quero mudar de área? Há quanto tempo eu estou pensando sobre isso? É apenas um pensamento transitório ou eu já estou com isso há muito tempo? Eu quero mudar de área ou eu quero apenas mudar de empresa? Né? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, a gente precisa trabalhar sobre isso, né? Outra coisa, como eu estou me planejando para isso? Eu preciso ter um planejamento financeiro para que eu possa focar a minha energia na minha nova atividade. Sim. E não estar preocupado com as dificuldades financeiras, com as contas que vêm, elas vêm, né? Diariamente elas estão ali. E nós precisamos estar, então, alinhados e bem para que a gente possa desenvolver aquilo ali da melhor forma possível, né? Pensar no conhecimento técnico. Em que área eu vou atuar? Eu preciso me especializar? Eu preciso conhecer. Eu tenho que ter um conhecimento técnico disso aqui. Como que eu vou ter? O que eu vou fazer? Vou fazer um curso técnico? Vou fazer uma especialização? O que eu vou fazer? Eu vou buscar uma parceria que possa trabalhar isso comigo, que possa me apoiar? Como que eu trabalho isso? Porque isso é importante, né? O conhecimento técnico por si só não é nada. Mas o conhecimento técnico aliado à ação que eu vou ter é poder, né? É transformação. Então, como que eu trabalho sobre isso, né? O outro ponto, essa mudança vai atender de fato as minhas expectativas? Sim. As minhas expectativas com relação àquilo que eu vou desempenhar, as minhas expectativas financeiras, porque precisa existir esse equilíbrio, né? Muitas vezes a gente tem vergonha de falar sobre o dinheiro, e o dinheiro é muito importante, é essencial. Eu preciso colocar na frente a minha causa, né? A minha causa, o meu propósito para buscar aquilo ali. Sim. Agora, como que eu vou me sustentar? Eu preciso ter dinheiro para que eu possa estar realizada, para que eu possa proporcionar uma melhor situação para mim no dia a dia, para que eu possa proporcionar uma melhor situação para quem está comigo, para minha família, para os meus amigos, que eu possa então proporcionar muitas coisas. Eu costumo dizer que até para fazer caridade a gente precisa de dinheiro, né? Claro. Quem é que faz caridade sem dinheiro? Faltando o seu básico, não tem jeito. Exatamente. Então nós precisamos também nos transformarmos mentalmente com relação a isso e encarar o dinheiro como algo bom, como algo que vem para nos ajudar, que vem para a gente crescer, né? O outro ponto que eu tenho sobre isso é como que eu estou trabalhando o meu propósito? A Raíssa falou antes, né? E aí eu vou pedir uma licença, que eu vou pegar uma colinha que eu trouxe aqui, tá? Que é sobre um assunto de uma pessoa que eu acho ela, assim, ó, excepcional. Ela é uma psiquiatra renomada, a Ana Beatriz Barbosa. Adoro. Eu amo ela, assim. Referência. Eu conheci ela no primeiro semestre do Direito. Que legal. Que um professor falou para nós, vocês têm que ler esse livro já na primeira semana. Sim. Né, que é o livro Mentes Perigosas. Então, e esses dias eu sigo ela, né, e eu todo dia eu tento escutar alguma coisa dela. E ela falou num vídeo esses dias o seguinte, ó. Qual é o sentido da vida para o homem primitivo? Sobreviver. Qual é o sentido da vida para o homem moderno? Por quê? Porque o homem moderno, ele tem toda a inteligência a seu favor. O grande problema é que ele não sabe o sentido da vida. E o nosso propósito, o sentido da vida para todos nós é usar os nossos talentos, os nossos dons e fazer com que isso, a partir disso, a gente busque o nosso melhor para nós e para os outros. Aqui é importante nós entendermos também o propósito da nossa vida, que é compartilhar esses talentos e esses dons com o máximo de pessoas.
E eu achei para mim a melhor definição sobre sentido de vida e propósito. Verdade. Porque a gente pode mudar de propósito assim que a gente muda por exemplo, eu estou fazendo uma transição de carreira, mudou meu propósito. Sim. Né? Eu tenho outras questões. Por quê? Porque eu estou desenvolvendo outros talentos dentro da minha essência, né? Mas outros dons que eu vou estar aplicando. E às vezes a gente acha que o propósito ele tem que ser estagnado, né? Que nem eu tenho que definir minha carreira com 18 anos de idade. Gente... A vida é cíclica, como você vai morrer com esse objetivo dos 18? Não tem como. Sim, exatamente. Então eu penso assim, a partir do momento que nós nos priorizamos e nós buscamos atender aquilo que nos faz bem, nós buscamos de fato, né, atender o nosso projeto de vida, a gente vai estar bem, vai estar realizado e vai transbordar isso junto com as pessoas que nós amamos, né? E eu acho que isso é importante. De dentro para fora, como a gente sempre fala, e também que eu falo, eu falo muito isso que eu tô fazendo mestrado com 40 anos, né? E eu sou a mais velha lá, né? O pessoal é tudo 18, 20, 21 anos. E eu falo para eles, quando vocês tiverem a minha idade, parece uma velha falando, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ver que vocês não vão fazer mais nada por fazer. Vocês só vão fazer com que tiver propósito para vocês. E é por isso que eu tô com 40 anos aqui no mestrado. Porque esse mestrado, ele tem um propósito. Tem um livro de uma enfermeira que fala dos 5 maiores arrependimentos antes de morrer. E aí ela fala que um dos arrependimentos é não ter feito o que queria ter feito, não ter realizado os sonhos que queria. Sim. Né? Então, quão importante é buscar isso, porque senão a gente vive aquele vazio existencial. Por mais que esteja ganhando um salário super alto, vai ter o vazio existencial. O vazio. E eu sempre pensei em fazer mestrado e doutorado quando eu fazia a graduação. Só que eu sempre dizia, eu só vou fazer porque eu sei o quanto é árduo fazer um mestrado e um doutorado. Eu sei o quanto a pressão é, quanto burocrático é, quantos prazos a gente tem para cumprir. Mas eu pensava, eu só vou fazer o dia que for com um propósito, porque vai ser leve. E eu digo para vocês, eu fiz 1 ano já de mestrado e não foi pesado ainda para mim. Entende? Por quê? Porque eu estou fazendo ele com propósito, porque eu estou fazendo com os óleos essenciais, com a aromaterapia, que é algo que eu acredito, que eu sei que traz os benefícios terapêuticos. Então é muito isso. Eu sinto isso, que após os 40 anos, por isso que é o 40 a mais, que nem vocês falaram, o 40 a 20, que a gente tem essa maturidade para todas as nossas escolhas, em tudo, é com propósito. O propósito tá na frente. E aí a gente vai, quando a gente é imatura, a gente não tem isso, né? E eu queria... Eu já escutei assim, foi fácil fazer a transição? Claro não, é claro que não. Que mudança é fácil? Se foi fácil, não foi uma mudança. Fácil, né? Botei Então, numa caixinha pra... Nunca é fácil, mas eu tenho uma frase, né, que até eu escutei de um mentor meu, de uma mentoria que eu tô fazendo, e eu achei ela muito interessante. Nunca é fácil. Difícil é para quem não começa, mas simples é para quem repete todo dia. Então, o que nós precisamos ter? A repetição, a constância. Não deu certo? Beleza. Vai lá, toma um banho, respira, dorme e amanhã é outro dia. Começa de novo. E vai lá, não desiste. Né? Porque o maior problema, na verdade, não é o fracasso das pessoas, né? O maior problema é que a maioria das pessoas desiste antes mesmo de começar. É o recomeço mais difícil, né? Então, tu desistir antes de começar, tu já botou todas as coisas. Muita gente adia a mudança porque o medo do recomeço, se não der certo, que pode ser que não dê, é muito grande, te paralisa, né? Exatamente. Isso em vários aspectos da vida. E se não dá certo, bola pra frente, segue no E agora a gente tem um presente, então, da Raíssa, findando o nosso programa de hoje, que ela trouxe pra gente. E enquanto quer que eu distribua pro tio os envelopes? Enquanto ela entrega os envelopes, ela vai explicar um pouquinho o que ela trouxe pra gente. Não, gente, olha. Eu tô com dó de abrir, olha aí. Gente, o envelope é o maior amor e carinho. Aqui, é um reino mesmo, né? Tem até, olha aqui. Vocês viram as referências aí. Ezequiel, tu bateu foto desse desse reino aqui. Porque olha, tá demais. É um luxo. Fala pra gente o que tu trouxe. Gente, antes de eu falar, eu queria dizer que o podrão tá maravilhoso. Vocês não conseguiram nem comer. Eu não conheço. Quero deixar registrado aqui. A Deise, ela tá querendo me emagrecer. Eu tô gorda. Porque ela nem não um prato, ela não me deu talher. Eu tô muito feliz de estar como co-host, porque eu não tenho obrigação de falar, então eu pude comer. E tá maravilhoso. Que bom, pelo menos alguém tá beneficiado nesse programa. Muito bom mesmo. Eu tô com dó de abrir. Eu também. Eu tô conseguindo abrir. Eu trouxe pra vocês, meninas, um voucher de 40% de desconto em qualquer um dos procedimentos do estúdio. Micropigmentação de sobrancelhas, delineado permanente, micropigmentação de lábios também e extensão de cílios. Vai ser uma alegria deixar vocês mais lindas, maravilhosas. Tem o cartãozinho aí dos procedimentos e um
espelhinho também. pra Eu vocês agredi olharem. todo esse... Eu agredi, é ótimo. Eu agredi também. Ai, amei. É que antigamente se abria pelo lado pra não estragar, né? Como a gente não sabe as Ai, adorei. Na época do reinado se abria pelo lado. Não é? Sim, pra não estragar. Vocês não veem minissérie, seriado de Não dia. assiste Aí, seriado, tá vendo? Era assim, então, tá bom. Então a gente vai aprender, ó, gente, que quando vocês pena. receberem um cartão assim, vocês abrem. Era de pelo lado. ladinho, gente. Então, para conhecer mais isso o aí. trabalho da Amei. Rainha Studio Beauty Academy, arroba Rainha Estúdio, né? Isso aí. Seguir lá no Instagram. E quero findar, então, aqui com os agradecimentos a todas as nossas patrocinadoras oficiais que vêm junto com esse projeto. As marcas das meninas estão aqui, né? Elisandra Girardon, né? A Rainha Estúdio. A Paty, logo a logo dela vai estar pronta, a gente vai utilizar aqui também. Ela já está providenciando, mas ela também é uma grande incentivadora e apoiadora do projeto. E a frase que eu quero deixar hoje para vocês é essa, né? Da Greta Paz. Que em 2024 eu quero que uma mulher que chegue no topo seja motivo de inspiração e não de inveja. Então, Maravilhoso. como a gente tá, né, no início do ano, então a gente vai trabalhar muito coisas que a gente deseja, que a gente quer para esse ano. Então essa frase veio bem a complementar aqui toda a proposta do nosso projeto. Convido todos a vocês a seguir a gente no Instagram, @empreendedorismoelas, e também a se inscrever e comentar, acompanhar, curtir, mandar para todas as suas amigas o nosso canal, né, o link do nosso canal do YouTube, compartilhar, no caso, né, o link do nosso canal do YouTube e também do nosso Spotify. Gratidão, meninas, pela presença Eu que de hoje, agradeço. de vocês. Obrigada. Maravilhoso.